tem mostrado para a gente que distância física não é mais um limite, que as pessoas podem estar juntas sim nesse momento, muitas vezes mais do que a gente estava antes disso tudo. E quem que está online está conectado, está ativo, está aí na lembrança das pessoas. Quem é visto com certeza é lembrado. Quem mantém e constrói um relacionamento com o consumidor agora, com certeza está fortalecendo os laços para o futuro. E quem cria parcerias vai ampliar tudo isso. A gente quer levar um pouquinho dessa reflexão para o âmbito dos destinos, dos produtos turísticos. É possível, para não dizer até que é essencial, cada vez estar mais junto dos viajantes e construir essa comunicação atual nos novos tempos é necessário. Então, comunicação sempre foi importante, ela já era antes da pandemia, é agora nessa travessia de crise, e será ainda mais quando a gente tiver que anunciar aí para os 4 cantos do mundo todos os nossos produtos, os nossos diferenciais, as nossas novidades. Acho que entre tantas incertezas que todos nós temos, talvez uma única certeza e um consenso quase que comum é que nada mais vai ser como antes. Inclusive a forma de viajar. Ninguém mais vai viajar como viajava antigamente. Não tem como ser de outra maneira. O mundo está diferente, as formas e as regras de transitar são outras. O comportamento do consumidor mudou. E mais do que isso, do viajante vai mudar. Mas aí a grande questão é, se tudo muda, então a maneira que a gente tem para se comunicar e para comunicar as coisas também vão precisar se adaptar. Senão essa conta não vai fechar. E aí a gente precisa talvez refletir um pouco, aprender a colocar em prática novas linguagens, novas abordagens, alcançar esse novo consumidor, que eles estão aí, ávido pela liberdade de viajar, mas ao mesmo tempo preocupado com a segurança deles e preocupado com o legado que a sua viagem vai deixar para os destinos. Então, eu acho que a gente vai precisar se comunicar com credibilidade, com segurança, mostrar a evolução dos valores desses novos tempos, tudo isso conectado a propósitos, e talvez tudo isso seja tão necessário quanto vender. Ou melhor, né? Tudo isso é necessário para que a gente possa vender lá na frente. E aí, para iniciar esse bate-papo, eu vou passar agora a palavra para a Jaqueline Gil, que é nossa grande parceira nessa série de webinars. E já aproveito aqui para agradecer, em nome da Abrastoa, a presença e a disposição da Mariane e do Renato, de estarem aqui com a gente hoje, nessa sexta-feira, para conversar um pouquinho com nós. Obrigada, Jaque. Obrigada, Marina. Boa tarde a todos. Então, para a gente é um prazer dar continuidade à nossa parceria com a Abrastoa. E em nome dos meus colegas todos professores da Universidade de Brasília, pesquisadores do Laboratório de Estudos em Turismo e Sustentabilidade, e também da minha equipe, a Amplia Mundo, nosso muito obrigada aqui a todos. E a gente está avançando aqui nos nossos webinars, e mais do que avançar, né, no número de webinars que a gente vai fazendo, acho que é avançar no espaço de diálogo, né? O que vem pela frente? Como é que a gente vai se reinventar? É óbvio que todo mundo, tanto na academia quanto no mercado, tem mais perguntas do que respostas, e esse é então o momento a gente entende de dialogar juntos. Os nossos encontros aqui, só para falar um pouquinho deles, eles acontecem sempre às sextas-feiras, às 17 horas, e os associados da Abrastoa também se encontram às terças-feiras, às 17 horas, para temas internos. E a gente fala de temas variados e a gente vai publicando a agenda e as inscrições e também os palestrantes sempre nas redes sociais da Abrastoa, do Let's e também do Amplia Mundo. E o nosso tempo hoje é um pouquinho mais de 1 hora, um pouquinho adiante aí de 1 hora. A gente começou com um pouquinho de atraso, mas vai tentar recuperar ali na frente, principalmente na área de perguntas. E vamos fazer aqui só uma combinaçãozinha sobre perguntas. Vocês podem ir fazendo a qualquer momento, principalmente por meio da ferramenta de Q&A, e a gente passa para esse momento das questões depois das apresentações, tanto da Mariana quanto do Renato. E se também algum algum participante fez uma pergunta que te interessa, a gente pede para você ir lá apertar o curtir ou like, e essas perguntas com maior número de curtidas ou likes, elas vão subindo aqui no ranking e fica mais fácil para a gente controlar, inclusive priorizar aquelas que são de maior interesse do grupo completo. E antes da gente começar, eu só queria que a gente se conhecesse um pouquinho melhor. Então, para isso acontecer, eu vou soltar aqui na tela uma enquete. São 3 perguntas rápidas e vai aparecer um pop-up na tela de vocês.
eu só peço para vocês responderem alguns segundos e assim a gente consegue também permitir à Mariana e ao Renato que eles conheçam um pouquinho mais sobre a experiência de vocês, principalmente em relação à comunicação, que é um tema de hoje. Pronto, já começamos aqui com as respostas. Muito bem. Muito bom. A gente está aqui agora com mais de 250 participantes, muito bacana. Obrigada a todos aqui por nos acompanharem. Vamos só dar mais uns segundinhos, já temos, nossa, mais de 60% de respostas. Bastante resposta. E o interessante dessa enquete é porque a gente, enfim, consegue saber onde é que está aqui o nosso grupo, inclusive, olha, já tem várias respostas aqui de pessoas do exterior, também um pouquinho do negócio, né, do business dos participantes e também da experiência em comunicação. Muito bem, já vou encerrando aqui a enquete então para a gente conhecer os resultados. Ah, tem gente votando ainda, ótimo. Muito bom, excelente participação. Então, vou encerrar aqui para a gente dar início à nossa conversa. E vou compartilhar o resultado para a gente poder ler junto. Mariana, Renato, acho que essa informação é interessante para vocês também. Então, a gente está com 67% de audiência no Sudeste, logo em seguida 12% no Centro-Oeste, 11% no Nordeste. Olha, 3% tanto no Norte quanto no exterior e 6% na região Sul. Depois nós temos 59% do público de agências e operadoras de viagens, 5% de meios de hospedagem, 1% de gastronomia, 8% de universidades, pesquisas, 7% de governo, 1% de transportadoras, aéreo, cruzeiro ou rodoviário e 20% de outros. Então tá um grupo bastante diverso em relação às atividades. E depois a gente tem 46%, informação importantíssima, 46% do grupo é representado por profissionais que lideram estratégias e ações de comunicação em suas organizações. 46%, quase metade. Depois o segundo grupo é 22% de profissionais que acompanham as ações de comunicação, mas não lideram. Na sequência vem 15% de pessoas que têm interesse no tema, mas não trabalham com isso diretamente, e 8% de pesquisadores ou produtores de conteúdo. Então, muito obrigada. É um grupo aí bastante diverso, vai ser uma conversa interessante. E vamos então passar para a nossa conversa do dia. A gente conta com 2 brilhantes profissionais da área de comunicação. Hoje, nosso agradecimento aqui aos 2. E vou começar apresentando a Mariana. Então, a Mariana Caminha, ela é jornalista, ela tem mais de 15 anos de experiência em TV, em diplomacia pública e também em comunicação corporativa. Ela já trabalhou nas redações da TV Globo, da TV Bloomberg e também na BBC em Londres. A Mariana tem mestrado em televisão pela Nottingham Trent University, no Reino Unido. E ela também tem certificações internacionais na área de marketing digital. Por muitos anos, ela liderou as iniciativas de comunicação pública do governo britânico no Brasil. Fez umas coisas muito criativas e uma palavra que eu adoro, que a gente vai entender logo por quê, que é ousada. Foram iniciativas bastante ousadas. E ela fez também parte da equipe que lançou a campanha multissetorial Great Britain, né? Reino Unido Great, aqui no Brasil, e também liderou toda a estratégia de comunicação da campanha de 400 anos de nascimento do Shakespeare. E atualmente ela trabalha com clientes internacionais, principalmente na América Latina e também na África. Obrigada, Mariana, um prazer você aqui conosco hoje. E ela é formada também pela Universidade de Brasília aqui. E o Renato Patini, ele é designer e já trabalha há mais de 10 anos com branding, gestão de marcas, tanto no setor público quanto no setor privado, no Brasil e em dezenas de países. O Renato, ele é atualmente o líder criativo global da campanha Great Britain, que é a mais ambiciosa campanha multissetorial do mundo. Hoje ela está presente em 144 países e já acumula mais de 68 prêmios em várias áreas, vários setores ligados a campanhas multissetoriais. E o Renato é o único brasileiro da equipe global
e ele trabalha com a marca desde o lançamento da campanha em 2012. Renato, um prazer também contar contigo hoje. Muito obrigada por compartilhar a tua experiência tão rica e tão essencial nesse momento, né? Um líder de criatividade global aí, a gente realmente quer te ouvir. Então, muito obrigada aos dois e vamos começar, porque a gente tem mais conteúdo do que tempo. Mariana, a palavra está com você então. Obrigada, Jaque. Obrigada, Marina. Primeiramente, eu queria agradecer a Abrastoa, Amplia Mundo, Letes, por essa oportunidade de contribuir com a discussão, com a minha experiência, e principalmente nesse setor do turismo, que é um setor que me proporcionou e proporcionou à minha família tantas alegrias, né? Eu acho que os melhores momentos da minha vida estão intimamente ligados ao turismo. Então, muito obrigada a vocês também que estão ouvindo, e vamos lá, deixa eu até colocar um timer aqui para minha apresentação, porque é muita coisa para falar. Então, como a Jaque comentou, eu trabalhei muitos anos como gerente de comunicação da Embaixada do Reino Unido aqui em Brasília. Isso depois de ter passado por redações aqui em Brasília e também fora do Brasil, quando eu fiz o meu mestrado. Então, eu acho que o resultado dessas ações de comunicação corporativa, elas têm muito também dessa minha experiência como repórter, como produtora de conteúdo, e principalmente pelo fato de que no jornalismo a gente não tem orçamento para arrumar uma história, né? A gente tem que contar com a nossa criatividade para conseguir atingir o objetivo. E isso acho que fez toda a diferença na maneira como eu encaro a comunicação corporativa. A partir do princípio que eu penso que eu tenho um orçamento zero para fazer com que a minha mensagem chegue ao meu público. Então, dentro da Embaixada Britânica, eu tive a oportunidade, junto a colegas brilhantes, eu acho que alguns deles estão aqui assistindo, de liderar algumas ações muito bacanas em um tempo que o Brasil era uma prioridade em termos de turismo, época de Copa do Mundo, de Olimpíada, e também outros projetos muito desafiadores, nos quais a gente não tinha orçamento e também que não ofereciam um assunto tão interessante assim, mas que a gente tinha que entregar de qualquer maneira. Então, eu queria começar mostrando um exemplo para vocês de uma ação de comunicação que nós fizemos com o embaixador do Reino Unido no Brasil, o Alex Ellis. Ele não é mais embaixador hoje, mas foi um embaixador que marcou a diplomacia britânica aqui no Brasil. Nós conseguimos levá-lo a vários programas de entretenimento, e esse que a gente vai mostrar agora é um bem especial, e eu vou explicar por quê. E quando vocês encontrarem aí o Alex na telinha de vocês, eu quero que vocês imaginem o Alex como um personagem. E esse é um exercício que vai ser muito importante ao longo dessa fala, tá bom? Vamos lá, então. Quero mostrar para vocês. Esse vídeo é rapidinho, é 1 minutinho só. Vamos lá. Esse caso do Alex no Danilo Gentili foi um dos maiores sucessos da nossa empreitada de comunicação dentro da embaixada. Por vários motivos. Porque ele topou essa ideia de ir vestido de James Bond. Então, ele ousou, ele saiu daquela caixinha de diplomacia, né, que é tradicional, que tem medo de qualquer sensibilidade em relação ao país. O Danilo Gentili tem uma fama de ser um entrevistador que pode levantar algumas polêmicas, mas ele se saiu 100%. E a cereja do bolo foi ali a marca, não sei se vocês prestaram atenção, mas quando ele tira ali do envelope o convite, ele está mostrando a marca da campanha Great, que o Renato trabalhou com essa parte de branding, a gente trabalhou na parte de comunicação. Então, aquilo ali foi o ápice, né? E depois essa entrevista foi motivo de conversas no âmbito diplomático de Brasília durante muito tempo. E eu queria trazer esse assunto para vocês, e por isso que eu pedi para que vocês pensassem na questão do personagem, porque para a gente chegar nesse ponto que o Alex conseguiu se vestir de James Bond e topar essa iniciativa e fazer uma coisa diferente com um entrevistador que poderia ser polêmico, não foi de uma hora para outra, foi uma construção. E essa construção, ela começou nesse dia aqui, e aí eu vou compartilhar com vocês uma foto. Foi exatamente nesse dia no qual o embaixador britânico desceu na tirolesa do Rock in Rio, em 2013.
Para que vocês entendam o que ele estava fazendo lá, nesse Rock in Rio, a Rock Street foi tematizada britânica, né, Reino Unido. E o Visit Britain liderou essa iniciativa, a Embaixada Britânica entrou como parceiro, e o Alex foi o primeiro, digamos assim, grande evento que ele foi depois de ter chegado ao Brasil. E o meu papel nesse dia, junto com outras colegas de comunicação, era trabalhar a imagem. O que a gente podia fazer com ele lá, né? Tinha lá uma sala gigante de jornalistas, com mais de 100 jornalistas. Ninguém queria falar com o embaixador, né? Quem é um embaixador no Rock in Rio? Não tem nada a ver. Mas o nosso desafio foi fazer com que ele se mostrasse interessante para a mídia brasileira. E a partir do momento que ele conseguiu linkar o país dele com a paixão que ele tem pela Marisa Monte, e ele saiu daqui do Brasil, é bom que se fale como amigo da Marisa Monte, também foi uma vitória muito bacana da gente. Ele conseguir linkar esses dois elementos foi fundamental para chamar a atenção da imprensa, e também nesse momento que ele desceu da tirolesa, que foi super inusitado, não foi nada combinado, né? Ele falou, tipo, vamos lá descer da tirolesa, e ele topou. Isso virou matéria, não só no UOL, como vocês podem ver aí, mas virou matéria em vários outros veículos de comunicação. E a partir dessa descida dele da tirolesa, nós conseguimos outras tantas iniciativas junto à imprensa brasileira. Então, o Alex, ele foi ao Jô Soares, ele foi ao Manhattan Connection 2 vezes, ele e o Fernando Henrique Cardoso foram os dois únicos os dois únicos convidados que foram mais de uma vez ao Manhattan Connection, foi ao Estúdio I com a Maria Beltrão, Roda Viva, outros tantos programas de entrevista. E por que eu acho que é bacana a gente falar dessa construção do personagem, né? Quando a gente viu que ele topava fazer uma coisa diferente, ali foi um momento que eu, como profissional, olhei para aquele meu porta-voz, e aí quando eu falo em porta-voz, vocês que são da área de turismo, vocês podem pensar em inúmeras possibilidades. Vocês podem pensar num secretário de turismo, vocês podem pensar num agente de turismo que você tem lá no seu business, na sua agência, um cara que é mais descontraído, que é jovial e tal, que sabe tudo de memes. Então, existe uma gama de personalidades, e aí eu estou falando personalidades num âmbito mais genérico e não celebridades, que vocês podem explorar em iniciativas de comunicação, né? A partir do momento que eu vi que ele era diferente, sob a ótica da comunicação, eu falei, poxa, eu tenho um ouro na minha mão, eu posso fazer o que eu quiser com ele, né? Obviamente, dentro de uma estratégia, tudo planejado. Claro que as coisas têm riscos, né? Essa entrevista do Danilo Gentili poderia ter dado muito errado, mas não deu, porque conseguimos também engajar o Danilo e sentir qual era a vibe dele, se ele estava afim de criar problema, polêmica, ou se ele estava querendo apenas um bate-papo. E naquele esquenta com o Danilo, o que a gente sentiu foi que ele era um grande fã do Reino Unido. Então, qual foi a nossa leitura? Ele não vai criar problema com o embaixador, né? Vamos apostar nisso. E deu certo. Tão certo que 4 anos depois a gente está aqui falando dele. E quando a gente fala em turismo, essa questão do personagem é muito interessante, porque, como eu falei, a gente pode falar de inúmeras profissões que podem servir de porta-voz, e é muito mais interessante você contar uma história por meio de um personagem. É muito mais interessante para quem está recebendo a informação eu falar, em vez de falar do castelo, falar da história de quem mora naquele castelo, né? Em vez de falar sobre uma destilaria, mostrar a fachada de uma destilaria, vamos falar sobre a história da família que criou aquela destilaria, né? Os escoceses fazem muito bem isso com o whisky. Então, e aqui no Brasil, acho que as vinícolas também fazem um storytelling muito bacana, uma narrativa muito bacana nesse sentido, mas tem muito espaço ainda para inovar, né? E tem outro exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês agora, que foi de 2013, que bombou na época, foi o exemplo da Prefeitura de Curitiba. Eu não sei se vocês se lembram
do caso do Twitter da Prefeitura de Curitiba, que usava a capivara, que é um animal que se encontra muito por lá, como personagem para transmitir informações de interesse da população, dar bronca, brincar. Então, eles conseguiram, e era um time muito jovem e muito inovador, mudar a linguagem de uma conta de mídia social de uma instituição que, cá entre nós, 99% das vezes é muito chata, né? Então, eles conseguiram e bombar, o engajamento deles era gigantesco, né? As pessoas retweetando, respondendo. Aí, outras prefeituras de outros estados começaram a pegar a ideia e falar assim, não, vamos fazer uma coisa parecida também. Então, tem um caso super interessante que a Prefeitura do Rio de Janeiro começou a paquerar a Prefeitura de Curitiba online, pelo Twitter. As pessoas começaram a curtir isso e a incentivar o namoro entre as prefeituras. Houve um pedido de casamento e, no fim das contas, as prefeituras se casaram e os convidados para aquele casamento, o que eles tinham de fazer para participar da festa? Eles tinham que doar sangue. Então, eles conseguiram fazer uma ação de comunicação super bacana, super engajadora, com um propósito que teve um aumento gigantesco no índice de doação de sangue. Então, é só um exemplo para que vocês vejam como sair daquilo que a gente pensa de comunicação apenas como uma forma de transmitir, eu quero transmitir minha mensagem de qualquer forma. Não é bem assim. As mídias sociais hoje, elas permitem tanta criatividade, né? E parcerias que vocês podem fazer, principalmente nesse momento de pandemia, que está todo mundo em casa, né? As pessoas estão... Eu sinto que, pelas conversas que eu estou tendo com influenciadores, com pessoas que são acostumadas a fazer ações de comunicação, que essas pessoas estão mais abertas a ideias, né? E elas estão mais sensíveis à causa. E eu estava conversando até com a Jaque outro dia, falando um pouco de uma youtuber chamada Júlia Faria. Não sei se vocês conhecem ela, mas ela é uma youtuber, uma influenciadora, já fez trabalhos como atriz, e essa influenciadora, ela tem uma relação muito forte com Caraíva, né? E, inclusive, conheceu o marido dela, o noivo dela, lá em Caraíva, né? E nas mídias sociais faz muita propaganda de Caraíva. E aí eu fiquei pensando, falei, gente, eu tenho certeza que se a prefeitura local, se um gestor entrar em contato com ela e falar, olha, a situação aqui não tá legal, as pessoas estão com moral baixa, poxa, você topa fazer uma ação com a gente, gravar um vídeo pra gente? Eu tenho certeza que ela faria e não cobraria nada, né? Porque você pega a pessoa num momento mais sensível e também com um propósito, né? Que a toca de uma forma especial. E esse tipo de estratégia também foi usada pela gente lá na Embaixada Britânica, quando eu tive uma demanda muito específica e aparentemente desesperadora, que era divulgar os resultados de uma ação de um projeto bilateral Brasil-Reino Unido sobre ensino técnico. Agora, vocês imaginam o que é falar de ensino técnico para uma audiência de um país que já não é muito fã de educação, né? E quando se fala em educação fora do âmbito universitário, aí piora, né? Eu mesma pouco sabia sobre ensino técnico no Brasil. E eu recebi essa demanda, olha, a gente tem que divulgar esses resultados, né? Se vira, vê o que você pode fazer. E aí eu tinha duas saídas. Ou eu escreveria um press release e mandaria para os jornalistas e muito provavelmente não sairia nada, porque realmente não era muito interessante. Ou então eu pensaria fora da caixa e ousaria mais uma vez. E aí a gente fez isso aqui. Eu vou mostrar para vocês o resultado da iniciativa, que foi muito bacana e que rendeu também excelentes resultados. É mais um videozinho de 1 minuto, rapidinho. Vamos lá.
todo dia. Coisa mais maravilhosa. Gente, eu quero fazer isso. Achei minha profissão. Eu sei o que você está pensando, porque eu também pensei isso. Ah, muito legal, muito bonito. Tá aqui competindo de encanador, de eletricista, de pedreiro. Mas aí chega no Brasil, tá romântica essa ideia. Porque vai chegar no Brasil, vai ser um salário muito ruim, condições miseráveis de trabalho. Então, assim, não é bem assim que a banda toca no Brasil. Aí que foi que eu fiz com essa dúvida que eu também tive? Sentei todos os reitores ali no chão. Olha que graça! E aí falei, não tá romântica essa ideia? Aí eles falaram as seguintes palavras. Nem sempre o trabalho bruto, que a gente imagina que ganha pouco, verdadeiramente ganha pouco. Quando você olha para os dados que o Ministério do Trabalho levanta da massa salarial, o salário dos técnicos de nível médio, ele é maior do que de muitas profissões de nível superior. Os pedreiros no Brasil ganham mais do que muitos profissionais, do que a maioria dos profissionais de escritório. Mas pedreiro, tipo, peão de obra mesmo? Peão de obra mesmo. Ou mestre de obra? Não, peão de obra. Olha só que interessante o momento que ela fala e chega e fala para os reitores. Senta todo mundo aqui no chão e me explica o que é isso. Me explica que negócio é esse de ensino técnico, né, no Brasil. Então, aí vocês me perguntam, naquela época, eu acho que foi em 2015 que a gente fez isso com a Jujut, ou 2016. Naquela época, a Jujut já era uma grande influenciadora. Hoje ela tem mais de 2,5 milhões de inscritos no canal dela. Então, primeiro, como é que rolou a ideia de pegar a Jujut, levar lá para o Reino Unido, para ela, junto com os reitores, para que ela entendesse o que estava acontecendo? A gente usou uma técnica muito interessante dentro da comunicação que se chama newsjacking. O que é newsjacking? É simplesmente você pegar carona em alguma coisa. Então, sei lá, aconteceu um festival em Portugal, esse festival está bombando, você viu isso, viu a notícia, imediatamente você consegue transferir essa notícia para os seus objetivos de negócio e fazer uma ação de comunicação. Então, relembrar, por exemplo, dos seus pacotes de Portugal, né? Colocar nas mídias sociais. Quem aí está curtindo os resultados do festival que está acontecendo agora em Lisboa? Olha aqui o nosso pacote. Olha aqui, lembra que a gente falou do nosso pacote para Portugal? Taranã? Ainda estamos com vendas abertas, algo desse tipo. Então, a ideia de surgir com a Jujut aconteceu quando eu recebi essa demanda, mais ou menos umas 3, 4 semanas antes de eu receber essa demanda, a Jujut tinha soltado um vídeo no qual ela falava, ela é formada em jornalismo, e ela falava que nunca tinha exercido a profissão e que não era preciso um diploma universitário para ser feliz, que era uma mentalidade que tinha que mudar no Brasil. Aí, quando eu recebi a demanda, na hora, falei, pronto, é isso aí, vou entrar em contato com ela. E entrei em contato por e-mail, não tinha nenhum atalho, né, para chegar até ela. Entrei em contato por e-mail e me apresentei, marquei uma reunião online e aí falei para ela, olha, eu vi que você soltou um vídeo há um tempo atrás sobre isso e olha só que interessante, a gente está com um projeto sobre ensino técnico e a gente quer te levar para o Reino Unido para você entender como é que esse projeto vai beneficiar o Brasil. E ainda virei para ela muito ousadamente e falei assim, olha, o negócio é o seguinte, eu te prometo que você vai ter a experiência da sua vida. A gente vai te levar a lugares maravilhosos, você vai conhecer muita gente interessante, mas eu não tenho orçamento para pagar vídeo para você. Então, eu trabalho para um governo, esse dinheiro a gente tem que... Existem regras para o uso dele, então eu não tenho um tostão para te pagar. Será mesmo a viagem, todos os seus gastos são garantidos, mas eu não posso te pagar nada extra. E aí, você topa? E aí eu acho que tocou o coração dela, né? E ela topou na hora. Nós fizemos uma viagem de mais ou menos 10 dias para o Reino Unido. Saíram 3 vídeos diferentes dessa viagem. O engajamento foi tão grande, foi tão maravilhoso o resultado dessa ação, que houve aumento no número de matrículas no ensino técnico naquele ano.
Então, os reitores ficaram impressionados com a influência que ela teve nas pessoas jovens que eram o público-alvo dela, né? E isso, quando a gente fala de comunicação, vocês podem pensar em muitas oportunidades de fazer o mesmo no negócio de vocês. E do mesmo jeito que eu tive o desafio de falar sobre um assunto, em princípio, muito chato, que era ensino técnico, vocês muito brevemente vão ter também esse desafio, que é falar sobre assuntos não tão legais dentro do turismo, que é questão sanitária, por exemplo, né? Como é que você vai falar criativamente para quem, né, que você tem que passar o álcool gel toda hora, que você tem que usar máscara, que não pode sentar junto no restaurante, enfim, são tantas abordagens que vocês vão ter de fazer muito em breve, que para chamar atenção, vocês vão ter de sair um pouco da mesmice, né? E usar dos diversos canais de comunicação e das diversas plataformas que existem hoje na internet, que são muitas, para dar asas à criatividade e fazer com que a mensagem de vocês realmente chegue lá onde vocês querem que chegue. Eu separei, inclusive, alguns... eu estou com o meu tempo já estouradinho. Eu separei umas 4 plataformas que terão custo zero ou custo muito baixo para vocês, que vocês podem usar no dia a dia da comunicação da agência de vocês, da operadora de turismo, da secretaria de turismo de vocês. Mas eu vou só jogar a isca e eu vou esperar o Renato falar e depois a gente volta nisso. Pode ser, Jaque? Aí a gente volta para as ferramentas. Pode ser, Mariana, muito obrigada. E a gente vai voltar para 2 coisas: ferramentas e a estratégia de fura-bolha, que é o que você falou, que a gente pode transferir isso de uma forma, né? Ousadia, fazendo uma estratégia de fura-bolha, que é você sair dos canais tradicionais com quem você conversava e abrir narrativas em outros canais, como a gente viu nos exemplos que você trouxe aqui. Vamos passar para o Renato, porque o nosso tempo também está meio justinho. E depois a gente junta as 2 falas e partimos para as perguntas. Queria fazer só dois lembretes. As perguntas podem já serem feitas aqui no Q&A, não precisa esperar o fim, podem ir fazendo conforme elas surgem. E queria dizer também que a gente está com uma audiência interessante no YouTube. Oi, pessoal que está assistindo a gente aqui ao vivo no YouTube. A gente tem uma equipe olhando as perguntas de lá também, então podem interagir e depois a gente vai fazer uma integração entre perguntas da plataforma e do YouTube. Obrigada. Renato, vamos lá? Vamos lá. Gente, obrigado. Eu queria agradecer primeiro a Abrastoa e a Jaque da Amplia Mundo. Mari, também sempre um prazer ouvir você. É uma grande inspiração na minha vida, você sabe disso. Eu tive o prazer de trabalhar com a Mari bastante tempo e aprender muito com ela. E eu estou bem feliz de poder trazer um pouco da minha experiência lá de fora, aqui para o meu país. Eu acho que o Brasil tem muita oportunidade e muita criatividade que precisa ser usada e é sempre um prazer poder fazer parte disso e, de certa forma, inspirar as pessoas. Quando eu entrei na embaixada, na verdade, na campanha Great, há 8 anos, eu pensei que ia ser fácil, porque a primeira vez que você entra no emprego, você fala, não, vai ser simples, porque como eu vou vender o Reino Unido? É muito fácil. O Reino Unido já tem muito produto pronto. Só que quando a gente fez as primeiras pesquisas sobre a percepção dentro do Brasil sobre o que era o Reino Unido, a primeira dificuldade foi as pessoas entenderem o que era o Reino Unido e o que era a Inglaterra. As pessoas não sabiam a diferença entre Reino Unido e Inglaterra e até hoje tem essa dificuldade. E as palavras-chave que apareceram nesse momento de pesquisa foram sempre rainha, Big Ben, chá das 5, que a gente sabe que não é bem verdade, não existe lá no Reino Unido, é algo, né, dá para se duvidar, Beatles, Harry Potter. Então o que a gente tinha era sempre essa percepção antiga, era o grande desafio, porque naquela época a comunicação, principalmente de turismo, de negócios e de estudo no Reino Unido eram separadas, elas não tinham uma união só. A campanha Great ela chega para unir esses três setores e funcionar melhor para que o Reino Unido conseguisse contar a história através de todas as áreas e que o boom e que o investimento na campanha se espelhasse também nos outros setores, não só no turismo. Então, no primeiro momento, as fotos eram de lugares famosos, era um Reino Unido intocável, era um Reino Unido elitista, era um Reino Unido da Libra 6, 7
reais, então era muito inacessível para turismo, era muito mais fácil você ir para os Estados Unidos ou mesmo para a Ásia em termos financeiros, era muito conservador, era muito inacessível. Então a primeira mudança que a campanha Great traz é o primeiro desafio é a mudança dessa percepção. Então ela é lançada durante as Olimpíadas em 2012, junto com o Jubileu da Rainha. Para quem não sabe, o Jubileu é aniversário do reinado da rainha, no caso Elizabeth, e o Reino Unido estava com uma audiência de quase 2,5 bilhões de pessoas no mundo todo, falando, tweetando, conversando, assistindo, falando sobre as Olimpíadas britânicas, e a força era muito grande. Então o governo desenvolve essa campanha junto com parcerias privadas e outros setores governamentais, para que aproveitasse essa audiência e lançasse uma nova marca, uma marca país. Esse é o grande diferencial da campanha. E o nosso desafio era mostrar o Reino Unido, e ainda mostrar o Reino Unido mais tecnológico, com as fintechs, com as empresas como centro econômico do mundo, mostrar o Reino Unido como uma inovação criativa, como um país com filmes, séries, música, com uma criatividade e inovação acima da média. O Reino Unido, que é muito retratada como Londres, cinzenta e com chuva, mostrar o Reino Unido como uma solução verde, com projetos de zero carbono, com energia limpa. Então, como você pega um país totalmente tradicional, marcado por o avesso disso tudo, e como você muda essa percepção a nível global? Um país, como você pega o Reino Unido, um país pequeno, e começa a falar sobre exportar cultura, marcas de luxo, inovação ligada à tradição. Então tem todo um movimento para transformar esse novo ideal de o que é ser britânico nesse momento. E também inovação na saúde, né? A gente sabe que o Reino Unido é marcado hoje com a pandemia, a gente tem essa percepção mais clara. Com o NHS ou NHS, o National Health Security, o Sistema de Saúde Integrada Nacional do Reino Unido, que é muito famoso e também muito inovador em várias situações. Então, a gente sabe aquele Reino Unido super tradicional e vem numa marca nova, uma nova percepção, e eu queria mostrar para vocês como é a nossa cara hoje do Reino Unido, com um videozinho bem rapidinho. Eu juro que não vai demorar. Wonderful. City, hello. More women taking over the world. Come on then. Where to? Home, I should think. Excelente.
Bom, e o que eu queria chamar a atenção para vocês nesse vídeo é que você não vê nenhuma vez o Big Ben, você não vê nenhuma vez a Rainha Elizabeth. Tem a Rainha, o filme, eu sei que ela tá lá, as pessoas devem ter visto, mas a Rainha Elizabeth não tá lá. E Beatles e, enfim, Harry Potter, outras dessas percepções antigas não estão lá dentro. E é um vídeo muito mais... A campanha pegou muito mais os personagens, aquilo que a Mariana estava falando, de trazer no dia a dia as experiências e os personagens como algo mais próximo, e um Reino Unido muito mais tecnológico, muito mais ligado às inovações e não tão tradicionalista e não tão monarquista como a gente tem a percepção atualmente, como mudou, principalmente na área de negócios e também no turismo. A campanha Great, ela trouxe de retorno financeiro 4 bilhões de libras. 4 bilhões de libras dá mais ou menos 5 bilhões de dólares. Para você ter uma ideia, o PIB do Japão são 4, quase 5 bilhões de dólares. Então, é um PIB de um país inteiro como retorno de investimento. E desses 4 bilhões, desde 2016, 850 milhões de libras vieram só para o turismo. Então, foi um recorde muito grande e um reconhecimento muito grande da campanha, sem falar nos 68 prêmios que ela já teve internacionalmente e está presente em 144 países. Mas aí você me pergunta, Renato, tudo bem você falar sobre isso, a campanha realmente é um sucesso, deu muito certo, a gente aprendeu muito com ela, mas o que dessa campanha eu posso trazer para o público brasileiro e o que eu sei que não vai mudar? Porque a gente sabe que é muito difícil prever o futuro sempre, mas principalmente em momentos de crise e em momentos de pandemia. Então, eu peguei 3 pilares da comunicação que eu queria trazer para vocês, que são pilares que não mudam e que vão ser importantes para vocês desenvolverem campanhas e a conversa e a comunicação de vocês daqui para frente. A primeira delas, com certeza, é a narrativa. O ser humano, ele nasce para contar histórias e narrativa, ela está em todos os lugares. Uma campanha, uma conversa, isso que a gente está fazendo agora, tudo isso é uma narrativa e tudo isso está preso ao que é essencialmente ser humano. É importante lembrar que a biologia ela não é tão rápida quanto os avanços tecnológicos. Então, o ser humano, por mais que hoje a gente tenha uma tecnologia de ponta, eu estou conversando com 400 pessoas online agora no país e no mundo todo, através de um computador. A biologia ainda é muito atrasada. Se eu gritar daqui da minha casa, vocês não vão ouvir onde vocês estão. Então, o que não muda é a nossa biologia. A gente está aqui com um planeta importantíssimo, com muita riqueza, com tecnologia de ponta em vários setores e estamos morrendo com vírus. Então, como a nossa biologia é atrasada, a gente tem que aproveitar o lado importante da biologia, que é ser humano, o que é a essência do ser humano. E isso não muda. E contar histórias é parte do que é ser humano e está sempre dentro da nossa percepção interna. É muito mais fácil você engajar o seu público quando você conta uma história. E aí entra a parte do personagem que a Mari falou. Então, assim, eu, no meu trabalho com animações para explicar termos complexos de exportação, por exemplo. A gente vai ter, vocês, como a Mari falou, vão ter que trabalhar com como que eu vou comunicar através de contar uma história, regras sanitárias, segurança, regras de saúde, mudanças repentinas que vão acontecer, como estão acontecendo nesse momento na área de turismo. O segundo pilar, que na minha opinião é importantíssimo, é o diálogo. O diálogo na comunicação é importante porque a gente tem que entender que dialogar não é só falar. A gente está num mundo que todo mundo quer falar, todo mundo quer contar, todo mundo quer vender seu peixe, mas ninguém ouve. E ouvir nesse momento é entender o que a minha audiência quer. Ter um personagem autêntico é importante nesse momento de diálogo, porque a autenticidade vende o brasileiro. Vocês percebem, o Big Brother é um exemplo disso. A autenticidade sempre ganha o Big Brother. As pessoas se estapeiam, brigam lá à toa, porque quem ganha é sempre o mais autêntico ou o que passa a informação de forma mais autêntica. O diálogo, ele exige o tom de voz. E quando eu falo de tom de voz, eu lembro de um exemplo da Vivo, que me mandou um e-mail de cobrança falando: cara, tudo bom? Chegou sua conta. Aí eu olhei aquilo, cara, parecia que meu irmão estava falando comigo. Mas o tom de voz que a Vivo usa com a audiência mais jovem ou com a audiência deles é um tom mais alegre, mais feliz, você tem mais acesso. Então, a sua audiência aceita mais a sua ideia, porque você está mais próximo dele do que você quer apresentar. E isso tudo é interação de usuário. No design tem uma coisa importantíssima que é user interaction, a interação de
de usuário é como o usuário interage com o que você está desenvolvendo e criando. Então, seu website, ele está no ar agora, ele tem um call to action, que é basicamente uma ferramenta que a pessoa consegue entrar em contato com você. Lá tem seu telefone, lá tem seu e-mail, tem coisas básicas, né? Eu preciso dar a oportunidade que para minha audiência me ouvir de volta, né? Como ele vai me contactar, como ele vai chegar até mim. E nesses 2 pilares, eles são muito importantes, e eles têm um terceiro pilar que, na minha opinião, agrupa tudo, que é o pilar da consistência. E a consistência é fazer sentido e ser você mesmo em todos os seus canais. Então, seja pela comunicação por e-mail, no seu site, nas promoções, nas suas campanhas, nos impressos da loja, na maneira que o seu pessoal, o seu staff trabalhe, converse com o seu cliente. É importante essa consistência, é importante que eles falem a mesma língua em todas as suas lojas, em todas as suas comunicações, porque assim o reconhecimento da marca é mais claro e as pessoas entendem mais o seu objetivo de comunicação. Então, sem falar em cor, fonte, logo, tom de voz, tudo está dentro da consistência, isso tudo se encaixa e se engloba numa coisa muito maior, que é o branding. Tá? Então, se vocês têm essa comunicação fazendo sentido em vários canais, a percepção da sua audiência é muito maior. Tá? E também em consistência, eu estou falando sobre a imagem, sobre fotografia, sobre vídeo. Eu tenho um vídeo muito mais humanizado, eu tenho pessoas muito mais pessoas acessando muito mais vídeo hoje na internet do que anteriormente. A tecnologia permite que a gente tenha o YouTube e outras ferramentas de vídeo com streaming rápido, e é muito mais fácil você conversar através da imagem, você diz muito mais através da imagem do que muitas vezes através de um texto ou de um post. Então isso tudo tem que ser analisado sempre que você for usar ferramentas de comunicação, principalmente essas que a Mariana vai falar, que são interessantíssimas. E é isso que eu queria trazer, um pouquinho dessa área, isso tudo para a ferramenta digital. Muito bom, Renato, muito obrigada. A gente vai explorar mais um pouquinho aí da tua percepção, sendo você o único brasileiro na equipe global de uma campanha multissetorial. Eu logo vou explorar mais um pouquinho de como é que a gente pode fazer a integração de setores no momento em que a gente precisa reinventar o turismo, não só a sua atividade, mas a mensagem que ele traz, né? Como é que a gente integra outros elementos, como é que a gente integra indústrias criativas de uma forma a se tornar autêntica e natural. Quero ouvir um pouquinho mais disso de você por aí. Vamos voltar aqui então só para 2 combinações. Agora são 6h10, então vamos seguir o nosso webinar até 6h30, pode ser? 6h30, então a gente segue até lá. A gente tem então aqui agora 20 minutos, 20 e pouquinho minutos de perguntas. Já chegaram várias, inclusive sobre as ferramentas, Mariana, que você deixou a deixa, que falaria, então agora é a hora. Vamos ouvir a Mariana, dicas de ferramentas para a gente colocar em prática, já que eu acho que muita gente está com ideias aqui borbulhando, por onde eu começo? Aí vem Mariana, por onde que a gente começa a traçar uma estratégia em que eu tenho novos elementos e eu preciso dar um pouco mais de vida a ela? Bom, eu acho que você tocou num ponto fundamental, que é da estratégia, né? Então, a comunicação, ela sempre funciona para alimentar o objetivo do negócio, né? A gente, no final das contas, quer que o business prospere. Então, ter uma missão, é hora de voltar para a missão do seu negócio, entender direitinho o que você quer e onde você quer chegar, e a partir do momento que você decidir isso, chega a hora de estabelecer os objetivos de comunicação, né? Obviamente, levando em consideração a audiência, né? Como é que você está lidando com essa audiência hoje e como você acha que isso vai funcionar agora num curto prazo, médio prazo, né? O pós-pandemia. Então, segmentar, de repente, a sua audiência em públicos diferentes. Se você antes pensava em apenas idades, né, assim, jovens, famílias e terceira idade, será que não pode segmentar um pouco mais para você conseguir encontrar ali um nicho diferente de venda, né, de pacotes? Então, pensar na audiência, pensar nos seus objetivos de comunicação, como é que ele dialoga com o objetivo da sua instituição ou do seu negócio, e a partir daí
usar a criatividade. A gente é muito bom nisso. Brasileiro é muito bom em improviso e criatividade. A única coisa que a gente tem de fazer é tomar isso como um ponto de partida, né? Tomar isso como verdade absoluta. Eu preciso usar a minha criatividade para sair do normal, para me fazer aparecer mais diante de tantos outros veículos, né? De tantos outros negócios que depois do relaxamento ali da quarentena vão estar assim ávidos para clientes, né? A concorrência vai ser enorme. Então, quem souber mostrar melhor, dialogar melhor, tocar o coração das pessoas, com certeza vai se sobressair diante desse cenário, né? E bom, vamos para as plataformas, tá? Eu separei aqui umas plataformas que tomam diferentes espaços aí no conteúdo de vocês. Então, são 4 plataformas que têm ou custo zero ou então um custo bem baixo, tá? A primeira que alguns de vocês já devem conhecer é o Canva. O Canva é como eu sempre falo, o Canva é um Renato de bolso. O Canva, na hora que eu conheci o Canva, a gente estava ainda trabalhando junto na embaixada. Quando eu descobri o Canva, eu falei, Renato, acabou a minha encheção de saco com você, porque eu vou conseguir Nossa amizade acabou. Eu vou conseguir resolver muitas coisas utilizando essa plataforma, né? Então, ela é muito fácil de usar. Nela você encontra templates para absolutamente tudo, todas as mídias sociais, newsletter, se você quer fazer um media kit, se você é um guia de turismo, por exemplo, e você quer apresentar o seu trabalho, né, para sua audiência ou para potenciais parceiros, vai lá no Canva. No Canva você vai encontrar um template perfeito para você só arrastar uma fotinha e mudar ali o que tem escrito. Então, e custo zero. Ele tem uma versão business, mas facilmente você consegue utilizar o Canva gratuito aí para sempre. O segundo é o Fiverr. O Fiverr é uma plataforma que reúne profissionais de todas as áreas que vocês podem imaginar, oferecendo serviços a partir de $5. Então, vamos dizer que vocês estão fazendo um videozinho institucional e em vez daquela imagem chapada ali do logo da sua empresa, você quer colocar uma animaçãozinha nela. Se você for num profissional que faz isso e tal, que vai te dar um resultado ali, um produto exclusivo, que ninguém mais tem e tal, você vai pagar uns R$400, não sei, uns R$500 nisso. No Fiverr você consegue fazer uma animação que, obviamente, é um template, né? Que muitas pessoas devem ter igual, mas ela quebra um galho ali para você. Então, a partir de $5 você consegue. Se você quiser essa animação em 2 horas, se for urgente, claro que você vai ter que pagar um pouco mais. De 5 vai para 10, vai para 15, mas a partir de $5. O InShot é uma plataforma também que tem versão gratuita e tem versão paga, mas eu uso muito ele para dimensionar vídeo. Então, se eu tenho um videozinho que foi feito no meu iPhone aqui normal e eu quero postar esse vídeo no Stories, ou eu quero sem haver corte, ou eu quero postar no Insta, né, que tem um formatinho quadradinho mais diferenciado, eu uso o InShot para que ele faça essa conversão sem acabar com o meu vídeo, né, sem cortar. Ele também tem animações, tem montagens, enfim, tem muita coisa aí para vocês mexerem nele. E o Anchor para mim foi, acho que uma das últimas descobertas e foi fundamental para vários produtos que eu tenho lançado, que é uma plataforma de podcast. Para vocês terem uma ideia, ano passado teve um aumento de 70% no índice de escuta de podcast no Brasil. Então, o podcast já era muito famoso lá fora, todo mundo nos Estados Unidos, enfim, já era uma coisa estabelecida. Mas no Brasil demorou um pouco para chegar, mas quando chegou com força total. Então, podcast é uma excelente maneira de você conversar com o seu público também, né? Vocês que trabalham com turismo, eu acho que uma das coisas que vocês têm de excesso aí é a experiência do turismo, né? Eu tenho 2 amigos que são donos de agência e coisa que eles mais fazem é viajar.
E eles viajam não é para ficar flanando, se divertir. Não, isso é pesquisa, isso faz parte do trabalho deles. E eles viajam para poder, quando eu perguntar alguma coisa para eles, eles poderem me dar uma resposta com propriedade. Então, usar podcast para transferir essa experiência para outras pessoas é genial. E o podcast, usando o Anchor, é 100% gratuito. Você grava nele, você edita nele, coloca musiquinha e publica diretamente no Spotify sem gastar um tostão. Então, aí dica de ouro, essas 4 plataformas fazem parte do meu dia a dia, eu uso todas elas. Obviamente tem objetivos diferentes, mas eu estou sempre utilizando, tem outras tantas. Pesquisa é fundamental, então estejam sempre de olho no que está acontecendo, conversem com a galera mais jovem, né? Agora tem essa plataforma nova, que é a maior promessa que vocês já devem ter ouvido falar, que chama TikTok. Se vocês virem alguém aí na rua fazendo as dancinhas esquisitas pro nada, com certeza vai ser pro TikTok. TikTok é uma plataforma extremamente jovem, usada por crianças e pessoas até 15 anos de idade. E aí vocês devem se perguntar, então não serve para mim? Para que você está falando isso? Não, não, não. Pelo contrário. Lá atrás, Instagram era do mesmo jeito e hoje, olha aí, todo mundo tem conta. Para vocês terem uma ideia, quem tem conta no TikTok hoje? Organização Mundial da Saúde. Também uma organização super quadrada, né? Mas está lá no TikTok, fazendo conteúdo criativo. Wall Street Journal está lá, um monte de revista. Então, deem uma olhada, façam uma conta no TikTok só para ter e comecem a pesquisar, porque tem muito truquezinho, muita coisa bacana que vocês podem fazer por lá e até transferir para outras plataformas que não oferecem esse tipo de instrumento, como o Instagram. Então, o TikTok aí é outra que podia estar nesse quadrinho aí, mas fica a dica para vocês, tirem aí um print screen e depois pesquisem, passem um fim de semana aí pesquisando. Obrigada, Mariana. Eu vou convidar a Marina para vir aqui no bate-papo com a gente, fazendo uma primeira pergunta para ela. Marina, acho que você está no mudo, você acredita que agora é hora de as mensagens em turismo serem ousadas? Sim. Eu acho que assim, é ousadia com uma certa responsabilidade, né? Eu imagino que agora não é o momento da gente falar de produto, falar de comercialização, falar de venda, né? O ambiente não está propício para isso, a gente nem tem muita informação, não tem segurança as pessoas não se sentem seguras nesse momento para tomar algumas decisões nesse sentido. Mas eu acho que é o momento da gente manter o relacionamento com os nossos clientes, eventualmente aí, criar alguns relacionamentos novos, porque muitos de nós vamos ter que nos reinventar também, né? A gente às vezes está habituado a vender para um perfil de público, de consumidor, que talvez não vai ser o primeiro a vir nessa retomada. Então, a gente vai ter que, talvez, ou mudar consumidor, ou mudar mercado, ou mudar produto. Então, eu acho que é hora da gente usar nesse sentido, de fazer algumas experiências, sempre, lógico, aí pensando no que o Renato e a Mariana contaram um pouquinho, de você manter a essência, de você manter o teu propósito, né, de você dar essa verdadeiro do que você é, né, não adianta você fugir disso, mas eu acho que é hora da gente fazer algumas experiências, assim, eu acho que a crise e o momento que a gente está permite isso, né? Agora é tudo plausível da gente buscar essas ferramentas novas, essas plataformas novas, e o consumidor está ali em casa, está parado, está não podendo viajar, mas está querendo saber sobre viagem ainda, porque ninguém perdeu a vontade de viajar. Então, talvez é hora da gente manter também essa chama acesa. Não sei se a Mariana e o Renato, que são especialistas em comunicação, podem aí nos ajudar um pouquinho com isso, mas acho que é hora de manter essa chama acesa, manter aí o espírito do viajante ativo. Vai lá, Rê. A Anchor que você falou, eu tive quando você estava falando, eu pensei na possibilidade de a gente gravar talvez narrações, né? Como eu posso falar sobre, imagina, a gente vai entrar num momento que as pessoas vão poder viajar mais em grupos grandes. Como é que um viajante sozinho, vai poder fazer um passeio nas ruínas em algum lugar ou
ou numa praia deserta, e aí, através do podcast, ele consegue viver aquele momento, ele tem explicações do local, como se tivesse um guia turístico do lado dele. É uma possibilidade, né? O Canva, ele é uma ferramenta fantástica, porque ele torna designers pessoas que não têm experiência, porque o template já está pronto. Então, você muda as cores, você começa a entender a importância de todos os seus elementos gráficos da sua marca dentro da sua comunicação e você começa a ficar mais exigente. Então, eu agradeço quando a Mari fala do Canva, porque o mundo fica mais bonito, né? Eu recebo diariamente 20, 30 postagens de amigos meus que me marcam em coisas feias. Olha que horror, olha como o governo tal está fazendo dessa forma, olha o governo, olha a empresa tal que fez desse jeito. Eu não quero ter que lidar mais com esses posts. Então, eu acho que quanto mais todo mundo estiver no mesmo ponto, e o americano faz isso de uma forma muito forte, né? Ele se preocupa muito com o visual, tanto do jardim da frente da casa dele, quanto nas placas de localização, e enfim. Eu acho que esse é o ponto da gente experimentar. Quando a gente fala de criatividade é um pouco assustador, porque parece, não, eu não sou criativo, eu não sou artista, né, eu não tô... E criatividade é a maneira que o nosso cérebro funciona. Ser criativo é usar ferramentas diferentes para o mesmo problema, né? Como eu vou resolver um problema com uma ferramenta que, a princípio, resolve outros problemas. Então, é assim que nasce a criatividade. O nosso cérebro é propício à criatividade e nossa cultura brasileira é muito forte na criatividade, então não tenho medo de ousar. Ótimo. E eu vou engatar, Renato, aí na tua fala de uma pergunta que está aqui, que é o seguinte: qual a dica de ouro? A pergunta vem da Elisângela, da Elis Barros. Qual é a dica de ouro de vocês no pós-Covid para que seja possível encorajar e conquistar um público inseguro, com recursos limitados e altamente disputado, principalmente pelo mercado de turismo? Eu acho que você tem que ser autêntico. Né? Se você tem medo e não está com certeza daquilo, essa é a informação que você vai passar. As pessoas estão se agarrando em todos os detalhes. Então, se você não passar tranquilidade, elas não vão acreditar. Então, tranquilidade e autenticidade, eu acho o mais importante. Para você vender algo novo, você tem que ter certeza. E aí entra aquilo que a Mariana falou. Pesquisa, informação de boa qualidade, experimente de todas as fontes, né? Você tem sempre informação nova de boa qualidade pela internet, nos canais de mídia, tem sempre informação para você fazer uma base, criar uma base no seu objetivo e soar autêntico. As empresas autênticas vão, com certeza, manter os clientes e vão conseguir abraçar mais o pós-Covid, não tenho dúvida. Renato, eu vou engatar. Desculpa, Maipa. Não, que eu queria só complementar que o Covid, o coronavírus, ele acabou com um dos problemas que muita gente via no turismo de meses atrás, que era o turismo de massa, né? Aquele turismo que você desrespeitava o local, o turismo que não se interessava pela autenticidade daquele determinado destino e tal. Então, assim, de repente tudo zerou, né? Então, quando fala o que eu devo fazer agora, eu acho que a primeira coisa é dar uma parada também, né? Olhar um pouco para dentro e ver como você pode aproveitar essa situação inusitada e triste para se reinventar também, né? Então, você vai ter essa desculpa do mundo estar passando por isso, né? Porque todo mundo vai estar passando. Então, às vezes é aquele hora de dar o restart no como você vende o seu produto e como você se mostra para o viajante para que ele se inspire, né? Então, o que não se pode fazer nesse momento é não fazer nada. Então, não deixem de postar, não deixem de criar conteúdo, mas aproveitem esse momento para dar uma olhada no site, por exemplo, de vocês, se está tudo ok, revisa aquele blog, aquele que você postava muito tempo atrás e não posta mais, será que lá não tem conteúdo que você possa reaproveitar agora? Então, chegou a hora de fazer essa limpeza, sabe? Esse dever de casa, que às vezes a gente deixa de lado por causa da correria, né? E agora que está todo mundo, né, zerado, é hora de dar esse restart e seguir adiante.
Ótimo. Eu vou fazer uma abordagem, acho que a Marina, a gente falava disso essa semana, né, Marina, como o reposicionamento é fundamental nesse momento, principalmente para quem trabalhava com públicos que têm sérias restrições de viagens, quando não só nesse momento, né, mas talvez por um período ainda maior do que os outros, por exemplo, como um público da terceira idade, né? E aí eu vou engatar esse comentário numa pergunta para o Renato de novo, que é o seguinte: Renato, você falou muito da questão multissetorial e como uma campanha global multissetorial em que você trabalha, como é que a gente, qual que seria a sua dica, qual seria a sua perspectiva de agregar valor nas atividades de turismo de uma forma que talvez ainda não é muito feito aqui no Brasil, no sentido de eu vou agregar quais as tecnologias que eu tenho ali no local em que eu estou trabalhando, principalmente onde tem polos de desenvolvimento de tecnologias variadas, por exemplo, Recife, que tem um porto digital, que é um polo mundialmente conhecido de tecnologia aqui do Brasil, a região do interior de São Paulo, que tem tantos tecnopolos, tem São José dos Campos, um tecnopolo de aeroespacial, enfim, Florianópolis é um grande polo de tecnologia no Brasil. Como é que você encaixaria esses setores aqui no âmbito do turismo agora? Então, Jaque, eu acho que a palavra-chave aí é parceria, né? O grande diferencial da campanha Great, que é um ponto de sucesso, é justamente encaixar os objetivos do governo com do setor privado. E para você ter esses objetivos claros e entender quem mais está procurando, quem mais tem os mesmos objetivos que você precisa ter a conexão e a parceria. Então, sim, entender o que é o Brasil, né? O que o Brasil tem de diferencial no turismo, o que a gente tem aqui que outros países não têm, as praias, o lugar mais aberto, a gente consegue fazer turismo sozinho, né? Consegue fazer tem mais áreas de natureza, a gente tem uma humanização muito mais forte, né? O brasileiro é muito mais alegre, muito mais cordial. Então, entender essas parcerias e trazer o que o Brasil tem de polo, não só tecnológico, mas as oportunidades pelo país. Aquilo que a Mariana falou do newsjacking funciona também na parceria, né? Quais são as pessoas, o que está acontecendo no Brasil hoje que pode ser pode impulsionar o meu objetivo. Então, pesquisa e principalmente parceria. Tentar encontrar pessoas que pensam como você e juntar grupos e fazer associações. O que vocês estão fazendo hoje é um exemplo de parceria e poder trazer pessoas de vários setores diferentes para falar para um público tão diverso que é o nosso que está ouvindo agora, é um exercício de parceria e é sim um exercício de inspiração. Então, eu acho que estão no caminho certo. Eu acho também, Jaque, complementando aí o que o Rê falou, que um dos grandes sucessos da campanha Great, que eu acho genial mesmo, é o diferencial, é que a campanha ela se baseava em pilares, né? Então, ela não vendia o óbvio. Então, assim, você consegue vender turismo, por exemplo, por meio de educação, né? Que é o pilar Education is Great. Porque se você tem um estudante que vai para o Reino Unido fazer um mestrado, passar um ano, a família dele vai lá visitar, com certeza, né? Os amigos dele podem ir também. Então, a fórmula da Great, que era inspirar pessoas a estudar, fazer negócios e conhecer o Reino Unido, que eram, digamos assim, os 3 principais pilares, a fórmula se subdividia em vários outros, que é educação. Educação is great. Então, o que dentro de educação, o que eu posso vender, né? Tradição. Eu tenho 3 das 5 melhores universidades do mundo estão no Reino Unido. Então, eu consigo dividir essa campanha em várias áreas diferentes. E aí é lindo de ver como esses setores eles conversaram entre si para maximizar o impacto da campanha, né? Então, quando você falava de, por exemplo, no caso do James Bond, né? Que ele entrava no pilar creativity, né? Que é a parte de indústria audiovisual e tudo. Então, creativity is great. Dentro do James Bond, por exemplo, você podia vender várias outras coisas. Então, assim, cursos
que as pessoas poderiam fazer lá. Um dos maiores estúdios de pós-produção do mundo está no Reino Unido. Então, quer dizer, tudo é interconectado, sabe? É como se você vendesse um país, você não está vendendo o turismo daquele país, você está vendendo tudo o que aquele país tem de maravilhoso, né? E o turismo, que eu acho legal, é que o turismo ele abraça isso tudo, né? Então, se eu estou trazendo as pessoas quer seja pelas minhas qualidades na educação, na sustentabilidade, na gastronomia, qualquer coisa, o turismo está se beneficiando disso também, né? Então, acho que seria lindo ver uma campanha similar no Brasil, porque a riqueza cultural que a gente tem, nossa, daria assim uma campanha, em termos de comunicação, é o sonho de qualquer um de nós. Mariana, ótimo que você fez essa observação de que, né, o turismo, ele vem de tudo, né? Integrado. E aí eu vou engatar numa outra pergunta para você e para a Marina, que é o seguinte. Aqui no Brasil, a gente, principalmente quem trabalha com operadores, com agências, etc., no mercado de forma geral, vende pacotes, como regra. Depois esses pacotes passaram a serem chamados de experiências e foram agregados elementos aí adicionais a eles de forma diferente também. E a pergunta que fica agora é o seguinte: quando se sabe da necessidade da inovação? Eu preciso ter uma linguagem que seja diferente, porque né, os volumes com que eu vou trabalhar agora são diferentes, as realidades são diferentes. Vocês acreditam, Marina e Mariana, que essa realidade de pacotes, ela é mantida? Ou eu tenho que repensar essa história? Marina. Na verdade, eu acho que a gente mantém um pouco disso, mas logo transformando, né? O mundo mudou, as pessoas mudaram, as necessidades vão mudar também. Então, eu acho que a gente vai ter que achar o caminho para fazer essa adaptação. As experiências continuam sendo importantes. É o que sempre moveu as pessoas a viajarem, é exatamente experimentar as coisas novas, são essas descobertas. Então, eu acho que isso é essencial se manter. Talvez agora, mais do que antes, a gente tenha uma valorização da viagem, porque as pessoas ficaram em casa esse período, né? E eu acho que muita gente tem dado um valor muito grande para os momentos. Eu acho que a gente vende junto também momentos, memórias, né? Então, eu acho que isso pode ser, de repente, aí um novo caminho para a gente trazer para o turismo, né? Que é poder dar a possibilidade para as pessoas terem esses momentos, compartilhar isso junto com as pessoas com quem elas gostam, com os amigos. Mas a experiência sempre vai caber, não tem como falar de turismo sem falar de experiência, foi o que a Mari falou, entra aí gastronomia, entra cultura, entra entretenimento, entra experiência na natureza, é uma série de experiências. O turismo não tem como nunca se desvincular disso. Eu acho que é isso aí, é o que a Marina falou, e eu acho que se o pacote é algo fundamental no seu negócio, é mais importante ainda que você esteja de olho no que as pessoas estão falando que vai acontecer, né? Os profissionais do futuro, né? Quais são as tendências. Então, muito se tem falado de lugares menores, interior, turismo doméstico. Então, o valor agregado, né? De turismo ambiental. Então, tudo isso, eu acho que essas são dicas que você pode absorver no seu negócio, né? E remontar aquilo que de repente pode ser essencial ali, né, no seu plano de negócios, né? Com certeza, eu acho que esse momento é um momento de muita leitura, de muito estudo, de escutar, sabe? De conversar com o seu colega, com o seu concorrente. Eu acho que nesse momento tá todo mundo se abraçando porque tá todo mundo no modo sobrevivência, né? Então, o conhecimento, quanto mais a gente souber o que os países que estão um pouco mais avançados aí na questão da pandemia estão fazendo, enfim, conversar com colegas, conversar com seus parceiros de fora, é a hora de trazer conhecimento, digerir aquilo e tentar implementar no seu negócio, né? No nosso caso de comunicação, uma das ferramentas que a gente usa muito é realmente grupo de trabalho, é sentar,
um monte de ideia e vamos lá, vamos discutir. Ah, isso aqui não vai dar certo por isso, a gente, né, Renato? A gente passou em várias horas para discutir uma ideia. E tem até uma ferramenta, Mara, que você me lembrou agora, que é o Google Tendências, né? O Google Trends, que é uma ferramenta de graça do Google. E lá eu estava pesquisando, tem interessante que cresceu a pesquisa na Austrália, para turismo na Austrália. Então, lá a ferramenta só mostra, cresceu a pesquisa mundial com a palavra-chave turismo e Austrália. Então, vocês que estão assistindo a gente, que entendem, que são experts em turismo, vão poder explicar para a gente por que será a Austrália, né? Qual o diferencial? Por que as pessoas estão achando que a Austrália talvez seja o país certo para quando a pandemia acabar? Então, esse é o ponto. A gente precisa sempre estar antenado. A gente está caminhando aqui para o fim do horário. Eu quero fazer uma pergunta, vem uma pergunta aqui da plateia, eu quero ampliar aqui dos participantes, eu quero ampliar ela um pouquinho, que é o seguinte: das ações de comunicação que vocês têm visto, que já estão rolando aí no mercado de turismo no momento, o que vocês destacariam como benchmarking? E aí eu vou acrescentar uma coisa, um benchmarking positivo e um benchmarking para a gente prestar atenção e tentar evitar, né? Dentro do que a gente havia falado, um pouquinho de etiqueta desse momento de crise. Vocês podem dar algum exemplo? Portugal, né, soltou aquele vídeo inspirador. Acho que eu vi outro também de Nova Zelândia, tem alguns da Itália, mas todos seguindo muito essa ideia de estamos aqui esperando vocês. Né? Quando vocês estiverem prontos, nós estaremos aqui de braços abertos, o que é muito legal, né? Mas tá todo mundo meio que seguindo a mesma coisa, né? O que eu tenho visto de diferencial, e aí me vem muito à cabeça a história da parceria e como é que as pessoas podem, né, pegar carona nisso, são iniciativas de profissionais liberais. Então, outro dia mesmo, eu vi um Instagram de uma fotógrafa americana super jovem, ela deve ter 20 e poucos anos, que é uma fotógrafa de viagem, e ela não está podendo viajar, não está podendo fazer nada. O que ela fez? Ela começou a pegar os destinos preferidos dela e recriar em miniatura, usando o que ela tem em casa. Então, ela pegava, sei lá, uma floresta, ela pegava uns aspargos, colocava uns bonequinhos minúsculos. As fotos são geniais. Então, quando eu bati o olho naquilo, eu falei, primeiro, ótimo, porque ela ganhou matéria na imprensa mundial, né? Eu vi matéria dela no Guardian, né, em vários jornais super importantes. Segundo, ela começou a vender essas fotos. Então, ela começou a ter uma fonte de renda, né, nessa pandemia. E já pensando no caso de comunicação, né, como profissional de comunicação, eu na hora pensei, eu falei, gente, se eu fosse gestora, se eu fosse profissional de comunicação de algum destino, tipo assim, uma prefeitura, eu super ia entrar em contato com ela, ia colocar lá, olha só, eu sou do Brasil, olha só que lindo, nossa, nós adoraríamos te ter aqui quando isso passar. Será que você poderia nos presentear com uma arte sua nesse momento? Então, assim, tem uma dose de cara de pau muito forte em quem trabalha com comunicação e quer fazer uma comunicação criativa, né? Então, tem muitos exemplos desse aí, né? Rolando de profissionais liberais que estão saindo do lugar comum, né? Esse é um dos exemplos que me vem à cabeça agora. Sim, eu acho que como exemplo ruim, sem citar nomes, eu acho que é o negacionismo. A gente está vivendo uma pandemia global em vários países, todo mundo está com o mesmo problema. As empresas que negarem isso de qualquer forma estão perdendo. Saíram perdendo, isso aconteceu na China, isso aconteceu na Itália. Então, a gente não adianta negar, fingir, diminuir o problema, falar que a pandemia vai passar rapidamente. Contar, é o que eu falei, autenticidade. Não adianta contar mentira, não adianta vender agora aquilo que você não vai conseguir entregar lá depois, não adianta diminuir a doença falando que é pequenininho, a gente vai poder continuar assim, andando de avião, todo mundo cuspindo na cara do outro, ou comendo no mesmo garfo e faca. Não é verdade, né? A OMS está aí, ela fala, enfim,
Então a gente tem que tomar cuidado com o negacionismo. Eu acho que é o único lado negativo. O resto é tudo experimentação. As pessoas, todos os países estão experimentando agora, mas deem uma olhada no Google, sim, nas notícias, pesquisem no Instagram, em todas as formas, como que os outros países que estão agora em outra fase da pandemia estão retomando as atividades, não só turismo, mas também negócios, e prestem atenção. Isso faz parte do pilar diálogo. Ouvir é sempre importante. Juntando aí os dois, criatividade com responsabilidade, é isso? Mensagem forte, né, Marina? Mensagem forte, né? Do ponto de vista de comunicação, acho que a responsabilidade é muito forte, né, Renato? Com certeza, com certeza. É o que a gente falou, a Mari, quando teve a ideia de ir para o Danilo Gentili, era arriscado, mas foi pensado, foi estudado, a gente fez toda uma gerência de crise, caso acontecesse alguma coisa fora da linha. Então, é importante entender que, sim, a gente tem responsabilidade a todo momento e os nossos prestadores de serviços, todo mundo está escutando, ouvindo agora também, sabe da importância e da responsabilidade dentro do mercado de turismo. Pois é, a gente já está precisando encerrar, eu só queria trazer aqui uma conversa que nós falávamos outro dia, de dois casos. Um deles é a Grécia, né, que fez toda uma história em parceria com o Google para trazer a narrativa da Grécia por meio de todos os talentos do país. Então, envolvendo chefe, envolvendo artista, envolvendo guias, envolvendo uma gama de personagens ali que passaram a ser os contadores de histórias de cada um no seu ambiente, porém todos juntos agora falando da Grécia como um destino, né, de muito talento, de muita criatividade, etc. Acho que vale a pena olhar. Se eu não me engano, é Greece from Home, né, acompanhando a Grécia de casa. E uma outra pergunta que eu queria fazer, até para o pessoal que está nos assistindo, existe uma iniciativa que a gente tem lido alguns artigos também. Ontem eu participava de um webinar internacional com muitos profissionais da Austrália e da Nova Zelândia, principalmente da Universidade de Vitória, e falava-se muito dos casos em que o turismo trabalha muito próximo do departamento de conservação do país. Aqui no Brasil seria, né, alguma coisa próximo da conservação da biodiversidade, etc. E a sugestão era que quem conhece câmeras que já estão posicionadas em ninhos de aves, assim, até por uma finalidade de pesquisa, mas que são tão disponíveis na internet. Por exemplo, o Departamento de Conservação da Nova Zelândia tem câmeras permanentes monitorando ninhos de aves, monitorando animais de várias formas, com a finalidade da pesquisa. Isso fica disponível online, é público para todo mundo. Talvez o objetivo não era turismo, mas é uma ferramenta gigantesca para você manter a conexão com o teu público, sendo que já está disponível. Então, você já pensou fazer o acompanhamento da tartaruguinha, fazer o acompanhamento do bicho que for, que tem como símbolo ou como mais, digamos assim, mais abundante na tua região, uma capivara, né? Já pensou eu colocar uma câmerazinha da capivara e manter as minhas redes sociais toda ali em torno da capivara, né? Claro que isso tem que ser feito com muita responsabilidade também, por respeito aos animais, por isso que eu citei o Departamento de Conservação, porque eles obviamente seguem os protocolos de respeito à natureza. Mas esse tipo de parceria é importante também para a gente manter a conversa, né? O diálogo acontecendo. Já que tem um exemplo que me veio à cabeça que eu vi ontem, e eu falei, gente, eu não posso esquecer de falar. Eu estava ontem vendo no Instagram, no Perrengue Chique, que você, né, que Perrengue Chique, quem não gosta do Perrengue Chique? E eles repostaram uma série de stories de uma agência de turismo, que foi muito bacana. O que eles fizeram? Eles pegaram passaportes e botaram uns bracinhos assim, como se o passaporte tivesse vida, aí colocaram assim, saudades de viajar, né, minha filha? E começaram a botar o passaporte em vários tipos de situação, e chamou muito a atenção na hora que eu vi. E imagina, foi repostado pelo Perrengue Chique, né, que é gigantesco, com a arrobinha lá da agência de turismo. Eu fico imaginando quantos seguidores aquela arrobinha ganhou ontem, né? Então, uma coisa boba que deve ter, né? Não custa nada. Foi só uma gracinha que foi feita e que deu super certo, né? Alcançou um público no Brasil inteiro. Gente, a gente tá precisando encerrar o tempo, mas tem um monte de perguntas, inclusive perguntas importantes, e uma delas a gente precisa responder, porque fui eu mesmo que trouxe a indagação aqui. Que são as estratégias fura-bolha? Então, a pergunta é, o que é esse negócio de estratégia fura-bolha? Eu vou pedir para a Mariana começar aqui com essa resposta, que é o seguinte. O personagem e o exemplo que ela trouxe era um embaixador, né? Ele representa a rainha da Inglaterra.
E quem acompanha um pouquinho de diplomacia, relação internacional entre os países, etc., sabe que é um ambiente extremamente formal, um ambiente extremamente protocolar e extremamente, digamos assim, dentro de uma caixinha de expectativas. Quando você, dentro dessa caixinha de expectativas, constrói ali um personagem e sai desse público, dessa bolha com que existia a expectativa dele conversar, são rodas que normalmente falam de política externa, você faz um processo fura-bolha. Mariana, como é que é um fura-bolha para você sair de um ambiente de relações internacionais e ir para o humor, por exemplo, como é o caso que você trouxe aqui? No caso do Alex, foi muito por ele também, né? Foram algumas dicas que ele deu desde o momento que ele chegou. Quando eu cheguei na embaixada, havia outro embaixador que já estava terminando ali o termo dele, e ele era o oposto do Alex, ele era super tradicional, ele era acadêmico, então, e não falava português muito bem, então as minhas possibilidades com ele eram muito poucas, né? Então, quando chegou esse embaixador, que falava português perfeito, que era engraçadinho, irônico, que tinha uma vaidade, né? E a vaidade, para quem trabalha com comunicação, é tudo de bom, porque a pessoa quer aparecer, né? Então, isso para mim foram as dicas que ele me foi dando, né? Ele tinha um bom conhecimento de mídia brasileira, então ele sabia, por exemplo, a mãe dele era fã do Jô Soares, né? Então, colocá-lo no Jô Soares, para mim, foi assim, foi o meu primeiro objetivo. Foi assim, eu quero colocar ele no Jô Soares, porque eu sabia que ele ia brilhar os olhos e a partir dali, quem sabe, ia confiar mais em mim para fazer outras coisas bacanas. E então depende muito do personagem. Por isso que eu falo da ideia de que você tem de ter quem trabalha com comunicação sabe disso, né? A gente não pode ter preconceito. Então, você tem de ler desde trabalho acadêmico até a mais ralé revista de fofoca e tudo. Porque tudo aquilo ali pode servir de gancho para alguma ação que você possa fazer, né? Então, manter os olhos abertos para tudo que está acontecendo, não ignore nada, converse muito com gente jovem, porque os jovens estão ligados em coisas diferentes também, né? Outras gerações, eu acho que são mais ligadas e tal do que a gente, né? Eu tô com 40 anos, então assim, eu converso muito com as minhas irmãs, que uma tem 30, tem outra, né? Então, já é outra perspectiva. E o personagem, né? O seu personagem tem que te dar a dica. Não adianta nada você querer ter uma estratégia fura-bolha com uma pessoa que é muito tradicional. Não vai dar certo, né? Porque aí perde o elemento de autenticidade. Então, conhecer bastante o seu personagem é fundamental para o sucesso da sua ação de comunicação, né? E sempre pensar que, cara, sim, você pode usar você pode simplesmente passar a sua mensagem por meio de uma plataforma qualquer, mas se você contar uma história, se você apresentar aquela mensagem por meio de alguém, é muito mais interessante. Tem um repórter brasileiro que meu ídolo, porque ele faz isso como ninguém, e se chama Marcelo Canelas. Ele, para mim, é o mestre na contação de história. Procurem matérias dele e vejam como ele constrói a narrativa por meio do olhar do personagem, né? É um trabalho, não é fácil, é um trabalho, mas com o tempo você vai pegando ali o andar da carruagem. E se você está pensando em colocar alguém para tomar conta da comunicação da sua empresa, coloque alguém que goste de gente, né? Que goste de gente, que goste de conversar, que seja criativo. Então, são algumas qualidades que agregam bastante ali nas ações que furam bolhas. Jaque, eu acho só queria colocar um ponto. Eu sei que a gente já passou do tempo, mas isso que a Mari falou, eu acho fácil, é mais complexo furar a bolha dentro da diplomacia e dentro de uma área muito mais séria e não diria, enfim, mais difícil que a diplomacia, né? Com muito mais regras, muito mais pompa. Minha pergunta
para o turismo é por que existe essa bolha, porque o turismo ele tem que ser aberto, né? Ele tem que ser criativo, expansivo. Então, imaginar uma estratégia fora da bolha do turismo é imaginar que o turismo já está numa bolha, o que já é errado. Então, assim, o turismo não pode estar dentro de uma bolha. Ele tem que fazer parte da essência humana, da nossa vontade de conhecer, da nossa vontade de experimentar, e isso é turismo, e é por isso que ele engloba todas as áreas, e por isso que vocês têm muito mais chance de dar certo do que numa campanha global, internacional para vender, tá? Acho que é isso, muito boa resposta sobre o fura-bolha. A gente vê que né, a gente não precisa estar sempre comunicando na mesma rede, com as mesmas mensagens, falando com as palavras batidas, né? Produto, experiência, não sei o que. A gente sai desse mais tradicional e conhecido e eu começo a falar isso, de uma fotógrafa que faz imagens com legumes. Mariana, muitas perguntas sobre o nome da fotógrafa. Você consegue resolver esse probleminha pra gente? Consigo. Ontem eu estava falando dela aqui. Peraí que eu vou achar. A gente quer o nome da fotógrafa aqui, por favor, já várias. Eu acho que ela vai receber algumas mensagens. Renato, acho que pode começar com você e depois a gente conclui com a Mariana enquanto ela procura o nome da fotógrafa. E a pergunta acho que tem muito a ver, Mariana, com a estratégia que você comentou no início da Juju e como é que ela colocou os reitores sentados no chão, um monte de professor, doutor, sentadinho no chão explicando para ela de forma simples, né, do que se tratava educação técnica. E se a gente fizer um paralelo disso com uma pergunta da professora Helena da universidade, sobre como comunicar os riscos. Então a pergunta é mais ou menos o seguinte, né? Aqui a gente, nós pesquisadores do LETS, entendemos que é fundamental compreender a percepção de risco dos potenciais viajantes, né? Muito na linha do que o Renato estava dizendo, que o negacionismo não é uma estratégia inteligente nesse momento. Então, assim, nós também, né, nós pesquisadores, professores, entendemos que é fundamental essa percepção e comunicação de risco dos potenciais viajantes e como isso pode impactar no comportamento das viagens. Porque, por meio disso, eu preciso desenhar minha estratégia e comunicar, oferecendo informações para essas pessoas que estão com essa insegurança, não é isso? Como vocês veem uma estratégia de comunicação que aporta os riscos, porém comunica de forma simples, talvez como o exemplo dado pela Juju? Você quer falar, Mari? Não, que eu achei aqui a fotógrafa, mas pode falar primeiro. Não, então, a gente tem... bom, lá no Reino Unido a gente tem muito risco, né? Eu não preciso tocar no assunto Brexit, eu não queria tocar nessa palavra, mas vocês sabem muito bem. Então, é um momento de risco, sim. A gente fez um lançamento de uma campanha em janeiro. É uma campanha de Ready to Trade, para mostrar o Reino Unido apto a vender e a trabalhar. E é importante entender que ir além e mostrar que você é capaz também ajuda no risco. Então, entender do risco e falar, olha, gente, o risco existe, esse é o problema, mas o que estamos fazendo para resolver e dar a volta por cima? Então, a estratégia de comunicação para risco e para crise é como dar a volta por cima. É aceitar que o problema existe, aceitar que a crise está no pior estágio, sim, e dar soluções e pensar, mesmo que a solução seja, vamos parar agora, chorar um pouquinho juntos e tentar achar uma solução. Então, sempre achar uma solução tem que ser o objetivo na comunicação em tempos de crise. E eu acho que é isso que passa, enfim, o mais claro. E eu acho que do mesmo jeito que a gente escolhe personagens para passar as nossas mensagens, a gente pode usar personagens também para comunicar mensagens que estão aí. Então, é muito difícil para quem não é profissional de saúde falar de coisas tão específicas. Então, tragam profissionais de saúde, né? Vocês devem ter, por exemplo, na cartela de clientes de vocês, médicos, né? Pessoas que estão lidando com isso. Então, tragam para conversar, né? Façam essa comunidade que é cliente de vocês se movimentar e se autoalimentar, porque eu acredito que uma das maiores forças de quem trabalha com turismo é justamente o networking. Vocês conhecem muita gente, né? Gente de todo tipo. Então, olha só o tanto de oportunidade que tem aí para que vocês possam usar, né? Então, falar de risco é importante e é importante trazer pessoas que têm autoridade para falar, né? Então, pensando aqui, lança um podcast, faz um podcast, uma conversa, um bate-papo, né? Numa ligação você consegue gravar o áudio e botar na rede, né? Faz uma live. Então, vocês podem fazer muita coisa
com os profissionais que vocês têm como clientes, né? Isso também é uma atitude que pode ser inovadora, talvez que ninguém tenha Networking. pensado antes. Isso. Ou seja, só para concluir, é incluir na comunicação uma abordagem muito direta sobre os riscos, reconhecê-los, abordá-los de uma forma simples e com autoridade e transmitir a mensagem de segurança. Exatamente, exatamente. Sim, os vídeos que a gente assiste no avião, né, os vídeos de segurança, como foram reinventados, né? Às vezes aquela moça colocando a máscara sempre, hoje a gente tem uns vídeos com gente famosa falando. Então são comunicações obrigatórias, regras de segurança que precisam ser conversadas, mas de uma maneira muito mais leve e muitas vezes até concorrem com outras companhias, né? Divertido assistir, da Latam foi desse jeito, da Gol foi mais divertido, enfim. Ótimo. Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu acho que já precisa encerrar, porque nosso prazo já extrapolou, a conversa tá ótima. Mariana, só o nome da fotógrafa, por favor. Tá, deixa eu compartilhar aqui a tela, só para vocês verem quem ela é. Chama Erin Outdoors. Olha só que bacana as fotos dela. A primeira, olha só, essa aqui eu achei de uma sensibilidade, porque ela fez isso aqui, acho que é alecrim. É isso, alecrim. É alecrim, e ela colocou uns velhinhos. Sal e alecrim, é isso? Nevando, que lindo. Ficou muito lindo, e ela colocou uns velhinhos, e eu tava lendo os comentários, e as pessoas dizendo assim, que lindo que você colocou representantes da terceira idade fazendo turismo. Olha só, assim, olha só a mensagem que ela passou com essa foto, né? Eu achei uma das mais lindas dela. Ela usa uns bonequinhos bem pequenininhos e olha só como é que ela faz. Que bacana. Em casa mesmo. É incrível. Então, assim, é só um exemplo de pessoa que saiu do lugar comum e de potencial. Assim como ela, eu acredito que tenha vários outros que estejam promovendo conteúdo e que vocês possam usar aquela técnica de newsjacking e pegar carona nisso. Talvez, eventualmente, até um fotógrafo do local começar a fazer coisa, né, artística, Exatamente. Inspirada nisso, mas que aborda um pouquinho, talvez, do artesanato local, por exemplo, né, fazer aquelas peças de pessoas artesanato. que fazem lá em Fortaleza, minha terra, eu já vi que tem gente de Fortaleza aí, que faz com areia, né, com areia colorida, tanta coisa que pode ser usada. Extrapolar isso, né? Marina, tem uma última questão aqui que eu acho que pode ser uma abordagem sua, por favor, para a gente ir passando para os comentários finais. Tá dizendo o seguinte, a Andrea Piccolotto, que os fornecedores, companhias aéreas, operadoras e hotéis estão com regras de flexibilidade maior para alteração de datas, remarcações, cancelamentos, etc., com prazos maiores e sem cobrança de multas. E que isso pode começar a ser feito também com as viagens mais próximas, mais econômicas e que que transmitam mais segurança, por exemplo, né, com riscos menores de perda de dinheiro em caso de necessidade de remarcação. Você concordaria com isso, que a estratégia pode caminhar por aí? Eu acredito que sim, eu acredito que inclusive, pelo menos aí a curto e médio prazo, essas flexibilizações muitas vezes vão ter que se manter, né? A gente está falando de um viajante que vai querer viajar muito, que eu acredito que vontade é uma coisa que a gente concorda que não falta em viajar, mas que ele está ali balançado pela segurança. Então, tudo que a gente puder trazer relacionado à segurança, seja segurança mesmo de saúde que a gente tem falado, né? Que acho que vai ser muito importante também essa comunicação dele se sentir seguro para viajar, e também a questão de segurança financeira, né? Eu posso comprar o pacote para viajar em outubro, se eventualmente até lá a situação ainda não estiver normalizada, ou tiver alguma coisa que me impossibilite, tem possibilidade de eu remarcar. Isso tudo vai ser fundamental para a gente na retomada e no momento de hoje, porque tem gente afim ainda de consumir, de comprar, de se programar ali para frente. Então, essas opções aí de flexibilizar um cancelamento, uma alteração, vai ser fundamental para a gente conseguir trazer o turista de volta. Não, e eu acho legal isso aí, até trazendo um pouco de experiência minha, a partir do momento que vocês souberem disso, né, que existe uma flexibilização tanto para o futuro quanto para o que vocês já venderam, sejam proativos na comunicação disso, porque isso é um diferencial. Então, para mim, como viajante, é muito melhor eu ter uma agência de viagem tomando conta ali do pacote que eu comprei, da passagem que eu comprei, lidando com toda aquela burocracia que eu não estou afim de fazer, do que eu vou lá e comprar. Então,
é hora de mostrar o valor agregado, né, do agente de viagem, daquela pessoa que vai fazer com que você não se preocupe quando você tiver problema. Então, nós estamos com problema agora. Então, a partir do momento que vocês tiverem a informação de que, sim, podemos ter um prazo maior, de repente aquela pessoa que já comprou a passagem no passado já mudou, mas vamos dizer que mudem as regras, ela possa mudar de novo sem ter custo, imediatamente comuniquem isso à sua cartela de clientes, porque isso aí é um dos diferenciais, né, que fazem a gente escolher uma agência de viagem para tomar conta da das nossas férias, né? Com certeza isso gera uma responsabilidade nossa como ponta ali desse canal de venda, né? A gente ser quase que a última etapa, nós operadores e agentes de viagens com o consumidor, a gente já tinha essa responsabilidade, esse compromisso de informação, mas agora com a crise, com a pandemia, isso vai para patamares muito mais elevados, né? A informação hoje, ela é fundamental para uma decisão de compra, ela é fundamental para o cliente poder fazer suas escolhas, né? Então, essa questão de informação, a gente não vem, a partir de agora, a gente não vende só mais viagem, né? A gente vende viagem em segurança, a gente vende viagem em informação. Isso tem que andar muito junto, tem que fazer parte daqui para frente, porque vão ser detalhes que vão fazer toda a diferença. A gente tem essa capacidade, né? A gente diariamente está em contato com o mundo inteiro, com os nossos fornecedores locais. Então, a gente sabe efetivamente como é que está a situação daquele país ou daquela cidade ou daquele hotel ali que o cliente está pensando em viajar. A gente tem esse contato e a gente consegue trazer tudo para ele, né? Como que está a questão de voo, como é que está a hospedagem, como é que vai estar o passeio, como é que vai estar o atrativo. Cada etapa da viagem dele a gente consegue monitorar e dar essa informação para ele com segurança, com credibilidade e com responsabilidade. Muito bom, e agora a última pergunta, prometo. Porém, uma pergunta bastante importante, eu acho que eu vou direcioná-la para o Renato. Enquanto isso, só para repetir, tem pergunta aqui sobre o nome do repórter que a Mariana falou, é o Marcelo Canelas, tá? É repórter especial já há alguns anos, né? Renato, como poderíamos repensar a segmentação do público em turismo? Então, assim, hoje a gente enxerga muito, ou enxerga-se muito, jovens, famílias e terceira idade, por exemplo. Como você vê uma reflexão e uma reinvenção dessa perspectiva de públicos? Quando a gente fala de segmentação, isso é segmentação por idade, né? Idosos, jovens, casais, a idade é uma das segmentações. Então, pessoas interessadas hoje, se você acessar o seu Google, por exemplo, se você faz suas pesquisas online com o seu Gmail ligado, o que 80% das pessoas fazem, você consegue acessar a segmentação que o Google criou para você. Então é bem interessante, pesquisem na internet, vocês vão achar lá. Então o Renato está lá, Renato, jovem, interessado em tecnologia, interessado em design. Então os interesses e os assuntos hoje me segmentam muito mais nas mídias digitais do que a minha idade, porque as pessoas de 30 anos, por exemplo, eu tenho muito mais interesses parecidos com a Mariana, que tem 40 anos, você já tinha falado da cidade, tá, Mari? Eu não estou expondo aqui. A Mariana, que tem 40 anos, mas é da mesma, ela é millennial, que nem eu, ela é de 80, eu sou de 87, então a gente tem a mesma segmentação, mesmos interesses por ter trabalhado no mesmo local, né? Apesar de não ter a mesma idade. Então, segmentação não é só idade, segmentação também é por assunto, é por o que você pesquisa na sua internet, os assuntos que você tem no seu e-mail, principalmente os e-mails de graça, eles fazem segmentação sua sim. Então, cuidado, vocês que não leem as informações na hora de clicar e aceitar dos e-mails de graça, é aí que eles segmentam vocês. Não, você falou que a gente consegue encontrar essa segmentação procurando na internet. Como faz isso? Isso, se você for no Google e digitar segmentação, minha segmentação do Google, alguma coisa desse tipo, você consegue entrar no Google, na sua conta do Google, e lá tem, baseado em todas as pesquisas que você fez logado, né, enquanto você estava logado no seu Gmail, todas as pesquisas que você fez vão estar listadas lá, e ele faz uma segmentação de orientação sexual, de idade, de pesquisas, de interesses em tecnologia ou não, em interesses de esquerda, de direita, até orientação política tem. O Google é uma grande ferramenta de setorização de pessoas, né? Eles têm informação sobre a gente
não necessariamente guardadas o nosso nome com a nossa fotinha e o que a gente pesquisou, mas lá tem tudo que você pesquisa e segmentado. Por isso você recebe, enfim, eu recebo muita coisa de design, de cursos online, que é o que eu geralmente pesquiso. E lembrando Ótimo. também que existem outros grupos que ainda são pouco vislumbrados, né? Que, por exemplo, aí eu vou puxar também fogo aqui para o meu lado, que é a questão das pessoas com deficiência. Eu tenho um filho, por exemplo, que é autista. E muitas das viagens que eu faço com ele são para lugares que são inclusivos, né? Então, a Disney, por exemplo, que é um exemplo, acho que é o maior exemplo que a gente tem de inclusão e respeito à criança com deficiência. Eu sempre indico, né? Então, eu imagino, por exemplo, uma ação de comunicação voltada para pessoas com deficiência, né? Famílias que têm crianças com deficiência, que já são famílias que às vezes não viajam tanto quanto outras famílias. Então, imagina o mercado que se tem aí também, né? De explorar destinos que sejam amigáveis a crianças com deficiência. Só pensei nisso agora porque faz parte do meu dia a dia, mas quantos outros grupos não são explorados, né? Nas ações de comunicação, nos pacotes. Enfim, acho que a possibilidade aí é imensa. E uma coisa também no curto prazo, e isso surgiu ontem nesse debate lá em Austrália e Nova Zelândia que eu participei, que é a comunicação de curto prazo muito focado nas famílias que estão com estresse nesse momento. Então, assim, né, famílias com criança pequena em casa, famílias com crianças especiais, pessoas especiais em casa também, que ficaram tanto tempo, né, ali enlatados numa casa. Qual vai ser a minha válvula de escape no momento em que eu puder? Talvez esse seja o meu público principal nesse momento, Mariana. Exatamente. Você aí com uma criança autista em casa, me conta se você não vai querer ir para um lugar, sair correndo de dentro de casa. Louca para ir para um lugar aberto, com natureza. Eu estava até falando para o Renato outro dia que tudo que eles vendem, eu sou bem Disney maníaca, e aí tudo que eles vendem de Disney, eles mandam para mim. Aí eu falei para eles, né? Eu falei, olha só que interessante, né? Eu não penso duas vezes antes de ir para lá, mas não é o lugar que eu quero ir agora, para onde eu quero ir agora, quando sair dessa pandemia. Não quero. Me parece um pouco desfocado, assim, da realidade. Eu falei, eu quero um lugar com natureza, eu quero um lugar que os meus filhos possam brincar, eu não quero um lugar com muita gente. Então, olha só, aí eu fico pensando, eu falei, gente, se eu tô dizendo isso, imagina pessoas que não são tão fanáticas, né? Então, realmente, vai haver uma mudança de comportamento, e isso a Marina falou muito bem ali na primeira fala dela. Vai haver uma mudança de comportamento e a gente tem que estar de olho nessa mudança, o que está acontecendo, de olho nas pesquisas, enfim, para poder adequar a comunicação a isso, porque na verdade o que a gente está falando aqui é de tendência, né? Mas ninguém sabe exatamente o que vai acontecer daqui a pouco. Então tem que ficar toda hora de olho aberto e usar os alertas, enfim, o Renato falou aí do Google. Tem tanta ferramentinha no Google, né? Eu uso muito o Talkwalker, que é uma ferramenta como se fosse os alertas do Google, mas eu gosto mais do Talkwalker, ele me dá mais informação. Então, coloca lá as suas palavras-chave de turismo, fica de olho no que está acontecendo, porque aí dá para adequar a ação de comunicação com mais eficácia. Uhum. Gente, tem muitas perguntas aqui ainda, Marina, inclusive algumas várias para você. Vou pedir só mais 2 minutos, a gente faz mais uma para a Marina e encerra, pode ser? Marina, relacionada aos pacotes. A gente já entendeu que tem que comunicar segurança e a gente já entendeu que os pacotes são uma forma de transmitir segurança para o cliente. Né, sempre foram e se tornam talvez mais importantes ainda. No entanto, não tem mais viagens em grupo. Você vê a perspectiva dessa customização bastante importante nesse momento de oferecer tanto algo com muita segurança e algo muito customizado? Eu acredito que assim, na verdade a gente é cedo para falar qualquer coisa, a gente não sabe como é que vai acontecer, mas quando a gente fala de tendência, eu acho que a gente tem que dividir essas tendências em 3 fases, né? Vai ter uma que vai ser a curto prazo, é algo que logo ali na saída, quando as coisas passarem, elas vão durar ali, mas é um período curto e o mundo vai se ajustar e vai vir aí que seja vacina,
vão vir aí informações que vai também nos proteger. Então, vão ter algumas medidas mais restritivas, bem mais pesadas, obviamente, mas vai ser a curto prazo. Depois a gente vai ter uma flexibilização disso e vai ter algumas novas medidas, algumas novas regras e novas tendências aí a médio e longo prazo. E depois muita coisa vai voltar diferente, algumas vão voltar igual e talvez aí algumas tendências que aí fiquem definitivas. Eu imagino que viagem de grupo vai ser algo nesse primeiro momento, né? Viajar em grupo sempre foi importante para alguns perfis de pessoas, de passageiros que gostam de viajar em grupo. Isso não vai acabar. A gente vai ter que aprender, também vai estar vendo já todo um estudo, e essa questão de responsabilidade, de compromisso também dos fornecedores, né? Do hotel, da companhia aérea, do receptivo, do restaurante, do guia, de como receber. Não vai se parar de ter viagem de grupo. Vai ser talvez agora a curto prazo, a gente vai ter que achar, e já estamos criando nisso, né? Acho que isso é importante, a gente como operador, a gente já está na frente disso, a gente já está buscando com os nossos fornecedores, já está buscando nos nossos destinos, como que a gente pode fazer essas adaptações aí a curto prazo. Então, isso vai ter oferta para todo tipo de público, a todo tipo de cliente, para todo tipo de viagem. Então, algumas adaptações agora iniciais, mas ali para frente as coisas vão voltar e a gente vai estar preparado para receber os grupos com total segurança. Muito bom. Então, por apenas uma questão de tempo, a gente precisa fazer o encerramento aqui hoje. Vou dar dois últimos recadinhos. Tem muitas perguntas aqui sobre se o webinar fica gravado. Sim, fica, e fica disponível no YouTube, tanto da Abrastoa quanto no YouTube da Amplia Mundo. A gente logo em seguida aqui divulga os links, mas é só entrar lá nos canais de YouTube que estão lá nos últimos vídeos gravados. E a segunda coisa é dizer do nosso próximo webinar, que é na próxima sexta-feira, também às 17 horas, e a gente vai trazer mais 2 profissionais brilhantes também da área, muito conectada com comunicação e com imagens. Então, um deles é um fotógrafo, Ricardo Stuckert, faz parte aí de um grupo seletíssimo no âmbito da National Geographic, que está muito conectado com natureza, a interação homem-natureza e povos indígenas. Nesse momento, essa questão das imagens é fundamental, então o Ricardo vai conversar com a gente. E também o Samuel Lloyd, que é o ex-diretor da Visit Britain e agora é diretor de marketing do Mineirão, de outros parques, inclusive aqui no Brasil também. Então, acho que era isso por hoje. Ficam algumas perguntas aqui, a gente vai tentar responder na sequência por falta de tempo nesse momento. Se quiserem mandar, já que eu queria até colocar à disposição, se quiserem enviar para a gente, né, seguir a gente, né, Rê? Pode mandar pela internet, eu estou no LinkedIn, Mariana Caminha, a Rio Connect Brasil com Z, no Instagram. Então, se tiverem perguntas, não hesitem, podem entrar em contato com a gente está aqui para ajudar, para trocar ideia, e estamos à disposição aí de vocês. O mesmo do meu lado, Renato Patini lá no LinkedIn, podem me mandar mensagem, vamos fazer conexões. E, por favor, dicas de viagem, porque quando terminar essa pandemia, eu vou passar uns 3 anos sabáticos viajando, você vai ver. Pois é, com certeza vocês vão receber, porque tem muitas perguntas aqui. Eu também queria, já tem inclusive falando aqui de pesquisas, né? Quais são as pesquisas indicando a retomada por meio do ecoturismo, por meio de experiências conectadas com natureza e pelo luxo descalço. Com certeza é uma tendência absolutamente, né, de espaços abertos e conexão do homem com a natureza, até por isso que a gente traz o fotógrafo a semana que vem, que é o Ricardo, muito próximo disso. Também só queria dizer uma questão que nas redes do Let's também tem bastante acesso à pergunta, todos os colegas, os nossos pesquisadores, né, na professora Helena, a gente também pode contribuir com pesquisas específicas, se alguém tiver alguma demanda de qual pesquisa se orientar para quais assuntos, a gente está lá no Instagram, lets.unb. Os colegas também estão assistindo, olá a todos, tem gente aí do Brasil inteiro também, e inclusive do exterior. E também no site da Amplia Mundo a gente fez ontem e divulgamos um compilado de informações falando de tendências de curto, médio prazo, com uma série de links para pesquisas nacionais e internacionais, já divididas em tópicos e com uma, digamos assim, uma pré-análise sobre as maiores, digamos assim, sugestões de benchmarking, e também dando um pouquinho, um passo atrás e olhando para crises anteriores que não foram pandemias, que nós trouxemos lá para análise, mas foram crises como destinos que sofreram terremoto, sofreram crises nucleares, como é que fez o Japão na última
no último tsunami. Então, a gente traz um pouquinho de inspiração, também está lá no site ampliamundo.com.br, a gente lançou isso ontem. Então, ficamos aqui, mais uma vez, à disposição para perguntas e, obviamente, que a Abrastoa também já tem trabalhado muito direto, né, com os associados e compartilhando bastante informação do que tem observado, analisado e trabalhado aí para a retomada do setor no Brasil. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Mariana, muito obrigado, Renato. Obrigada, gente, pela Eu que oportunidade, foi agradeço. maravilhoso. E muito obrigada a você, Marina, por todo o apoio e pelo projeto. Obrigada, Mariana, obrigada, Renato. Com certeza vocês deixaram aqui para a gente um monte de inspiração, de reflexão, várias dicas boas também. Obrigada, Jaque, pela parceria em toda essa série de webinar que tem sido fantástico para a gente, trazendo muita inspiração que a gente precisa agora. Muito bom, muito bom, gente. Boa noite e um bom final de semana. Obrigado.